Fala, meus queridos. Então, para iniciar esses bate-papos marotos no canal, eu conversei com a Letícia Fabre. Ela que é uma TikToker, tem mais de 300k de seguidores só em uma rede social. Ela contou um pouco a história de vida dela, que para quem não sabe, ela da noite pro dia a vida dela mudou totalmente. E ela contou que ela tentou se apegar ao lado mais positivo de todo esse ocorrido com ela. É uma história bem bonita, a história de vida dela. E eu recomendo vocês assistirem até o final, que foi um bate-papo supimpa. Então acompanha aí. Tá, teu nome é Letícia Fabre, né? É assim que fala. Sumarerê, tudo bem? Tá bom. Vai, você atingiu 300k no TikTok, é isso mesmo? Mais ou menos, ou um pouco mais, não lembro agora. Quantos seguidores eu De tenho? seguidores. No TikTok, agora tá com 306 mil, eu acho. Caramba, é bastante. E tudo isso por conta que você contou a sua história que aconteceu com você uns 4 anos atrás, correto? Isso, na verdade, eu baixei TikTok na pandemia. Eu já tinha amputado os meus pés, eu baixei TikTok na pandemia. E aí, no começo, assim, eu comecei a gravar vídeos normais, assim, sobre mim. Até então, não tinha contado exatamente a minha história, mas eu já tinha atingido um número um pouco alto de seguidores. E aí, quando eu contei a minha história, deu um boom, assim, bem grande. Bom. E você pode contar para quem não conhece do início como aconteceu, que você estava vivendo um dia normal e de repente tua vida virou do avesso, assim? Conto, Aí. sim. Isso já faz 4 anos que eu amputei os meus dois pés. Eu tinha 24 anos quando tudo aconteceu, né? Foi em 2018. E eu tive uma pneumonia bacteriana. Estava trabalhando normal e comecei a passar mal no serviço logo depois do almoço. No dia assim de manhã, eu trabalhei normal, não tinha sentido nada. E aí fui almoçar tranquilo. E quando eu voltei do almoço, eu comecei a ter um mal-estar. Eu até pensei que eu tinha comido alguma coisa que me fez mal no almoço. E aí eu comecei a me dar muita ânsia. E eu lembro que eu tinha ido no banheiro para vomitar e eu apaguei no banheiro. Eu acordei depois de uns minutos, a minha chefe batendo na porta perguntando se estava tudo bem, porque ela viu que eu demorei bastante no banheiro e ela tinha ouvido barulho, né? Porque eu caí no chão. E aí eu acordei, já estava no chão, tinha apagado, não vi nem o que tinha acontecido. E aí eu comecei a sentir muito calafrio. O calafrio, antes, quando eu tava com calafrio, eu tinha medido a temperatura, eu não tava com febre. Só que foi coisas de 1 minuto, foi já para 39 a febre. Começou o calafrio e já foi para 39. E aí eu fui para o hospital e cheguei no hospital passando muito mal, já meio desacordada no hospital. E aí eles me entubaram. Eu fiquei 2 meses entubada e 3 meses ao total internada, né? Fiquei 2 meses na UTI entubada. E quando eu acordei, eu recebi a notícia de que os meus pés tinham necrosado e que ia ter que ser amputado. Yes. E se falaram da onde que você pode ter pego essa bactéria, assim? Tipo, algum Então, alimento? na verdade, a bactéria em si é uma incógnita, porque assim, eu já tinha tido uma meningite bacteriana um ano antes, em 2017, e eu tive 3 convulsões e uma parada cardíaca, e foi a mesma coisa. Eu também estava trabalhando, e aí eu passei mal no meu serviço, só que até então eu fui para casa, eu peguei Uber e fui para casa, que eu achei que era só um mal-estar. E quando eu cheguei na minha casa, eu desmaiei, acordei, né? E aí a minha mãe chamou a ambulância, só que a ambulância demorou muito para chegar e eu não conseguia nem descer as escadas da minha casa para ir pro carro. E a gente teve que esperar a ambulância chegar. A ambulância demorou quase 2 horas para chegar naquele dia. E quando a ambulância chegou, meus sinais vitais já estavam bem baixos. E aí eu fui para o hospital e eu convulsionei na porta do hospital. Aí eu tive 3 convulsões e uma parada lá. E aí eu fiquei 15 dias entubada. Isso foi um ano antes. E eles falaram que eu tava com uma meningite bacteriana. E aí, um ano depois, quando eu tive essa pneumonia bacteriana, eles suspeitam que tenha sido a mesma bactéria, só que eles não sabem de onde que veio, como que foi, como que eu peguei, o que que aconteceu de fato. E aí, quando eu tava no hospital, que eu fiquei entubado, eu tive que tomar noradrenalina, que é o remédio que eles dão para controlar os sinais vitais, né, controlar os batimentos, tudo. E eu tive que tomar uma noradrenalina muito alta. E esse remédio, ele acaba é, interrompendo a circulação do sangue em algumas extremidades do corpo. E aí, no meu caso, foi que ele parou a É, circulação do pé. Aí necrosou os dois pés. E também, por conta dessa medicação alta, eu acabei perdendo a audição dos dois ouvidos. Hoje eu uso aparelho auditivo também. E aí, com tudo isso, eu tive uma hemorragia na vista também. Fiquei uns meses sem enxergar quando eu saí do hospital. E aí, depois foi voltando aos pouquinhos. Eu fiz uma cirurgia na vista para poder voltar a enxergar. Mas
Resumidamente, Ah, viu? foi basicamente isso. Nossa, e roleta russa é o remédio, hein, Guri? Oi? Roleta russa esse remédio, que você toma, não sabe o que vai acontecer. Sim, ó, foi uma loucura. Foi uma loucura e foi do nada. Das duas vezes que aconteceu, eu estava trabalhando e passei mal assim do nada. Não sei dizer, mas a médica falou que essa bactéria que eu peguei, tanto da meningite quanto da pneumonia, depois de muitos exames, eles descobriram que é uma bactéria que eu tenho lá no sangue já, e ela não tem cura, mas ela tem, assim, é como você controlar. Então, que nem ela não tem cura, ela tá inativa no meu organismo. Mas se acontecer de eu pegar alguma gripe, alguma coisa e ela Pode ativar, eu ativar. tenho pode acontecer. Aí eu tenho que correr para o hospital, porque existem pouquíssimos remédios. Ela é considerada superbactéria, chama KPC. E existem pouquíssimos remédios que conseguem combater ela. Então, se ela ativar, eu tenho que correr para o hospital e já entrar com o medicamento certo. No caso, até então, quando aconteceu tudo isso, eles não sabiam que eu tinha, né? Nem eu sabia que eu tinha essa Uhum. bactéria. Então, eles trocaram umas 10 vezes de medicamento para conseguir achar o medicamento certo que Correto. ajudasse. Isso, e aí durante esse processo foi o tempo que eu fiquei entubada, que eu fiquei bem ruim, meus órgãos todos parando, o coração, tive 5 paradas cardíacas, o meu rim parou, eu fiz hemodiálise durante os 2 meses que eu fiquei na UTI, e tudo assim, todos os órgãos estavam parando. E quando você acordou assim, qual que foi a primeira sensação que você teve? Tipo, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo aqui? Ou você tinha noção que você estava no hospital quando você acordou? Quando eu acordei um pouco assim, é engraçado, eu sabia mais ou menos, eu tinha noção mais ou menos do que tinha acontecido, mas eu não tinha noção de quanto tempo tinha passado, porque como eu já tinha tido isso um ano antes, quando eu fui para o hospital, eu fiquei entubada, é muito louco isso que eu falo para as pessoas, tem muitas pessoas que não acreditam, mas eu juro que é real. Quando eu fiquei entubada, o meu cérebro, ele continuou reagindo, ele continuou trabalhando, e a última lembrança que eu tinha era eu chegando no hospital ruim. Então, no meu subconsciente, eu tinha uma noção de que alguma coisa estava errada, de que eu poderia estar em coma, que eu poderia estar desacordada, porque quando a gente está em coma, a gente sonha muito, a gente tem muitos sonhos e tal. E eu percebi, o meu subconsciente percebeu que eu estava tendo muito sonho igual, muito sonho doido, sabe? Umas coisas assim, totalmente aleatórias. E aí, automaticamente, eu comecei a perceber que eu estava em algum estado de transe, alguma coisa assim, desacordada. E aí eu comecei a trabalhar o meu subconsciente para tentar acordar. Eu tentava acordar. Só que eu não conseguia porque eu estava em coma devido aos medicamentos. Eu não estava em coma, porque tem dois tipos de Induzido. coma, né? Isso, tem um coma que a pessoa entra normal e tem o induzido. Eu estava induzida, então, tipo, eu não conseguia acordar porque eu estava sendo dopada para ficar, para manter, né, desacordada para poder fazer todos os procedimentos. Procedimentos. Então eu tentava acordar, mas eu não conseguia. E aí quando eu acordei, eu já acordei já com a consciência de que tinha acontecido alguma coisa. Só que eu achei que tinha ficado, sei lá, uns 4 ou 5 dias desacordado. Eu não imaginei que tinha passado quase 2 meses. Foi 1 mês e 40 dias, ou 1 mês e 20 dias, por aí. Passou mais ou menos Quase quase dois dois. meses. É. Então eu não tinha noção de que tinha passado tudo isso. Aí foi quando a enfermeira me contou tudo o que tinha acontecido, mas para mim foi tudo tranquilo. A única coisa que eu queria era melhorar logo e sair logo dali, porque eu fiquei com a tracostomia no pescoço, né? Eu tenho até a marca. E é muito ruim ficar com a tracostomia no pescoço. Eu queria comer, eu não conseguia comer por causa da traque, eu fiquei com a sonda. Então, eu só queria melhorar para poder sair daquela situação, né? Eu queria voltar à rotina. Primeira Exatamente. vez. Eu sempre fui muito agitada, muito elétrica. Então, para mim, ficar ali deitada numa cama de hospital, olhando para a parede, porque na UTI, você não sabe, você não vê se é dia, se é noite, pelo menos o quarto que eu ficava, É. tinha uma janelinha minúscula que ficava em cima da cama e eu não conseguia enxergar. Então, eu não tinha noção do horário. Eu perguntava de madrugada, as enfermeiras iam me dar medicamento, eu perguntava se já estava no horário de visita, porque eu não tinha noção do horário. Cara, Então eu queria sair dali, eu queria ir pelo menos para o quarto para eu ter noção do que estava acontecendo, ver pessoas, ver o dia, a noite, sabe? Então a é. minha preocupação maior era melhorar para poder sair dali. Bom, só voltando um pouquinho, você falou da bactéria que está no teu organismo, né? Isso é um E negócio que pode ser genético, por exemplo, digamos, você venha ter um filho, algum primo que possa vir ter essa mesma bactéria, ou é só, tipo, você foi um caso específico na sua família, assim?
Então, na verdade, assim, essa bactéria não é genética, né? Ela se dá ou por viver muito em ambiente hospitalar, que é o meu caso, porque eu tenho uma doença já autoimune, que eu faço tratamento desde pequenininha no hospital, que é a plaqueta baixa. E ela se dá por muito você tá no ambiente hospitalar ali, pegar, né? Ou por tomar muito antibiótico, que também foi outra coisa que eu sempre tomei a minha vida toda, porque eu sempre tive problemas de saúde, de ter baixa imunidade e tal, então qualquer coisa entra com antibiótico. Então ela pode dar nessas duas ocasiões. Então não é genética, no caso, né? Essa bactéria em si, ela não é genética. Aham. Ah, agora, eu tomei muito antibiótico quando eu nasci também, meu Deus. Tomei, nossa. Eu cheguei a ficar 15 minutos morto e voltei, e tudo. Nossa, minha vida também é uma loucura. É, É, tudo por erro médico, tudo isso. caramba! Daí eu, nossa, me ferrei Mas bonito. você tá bem agora? Ah, eu tô É, bem. Tanto que, tipo, eu fiquei com uma. No meu caso, eu tive uma leve atrofia muscular. Tanto isso aqui eu entendi. olho assim, tipo, é mais estético do que impede fazer Mas as não, coisas. não Não atrapalha, impede minha não atrapalha a vida, sua eu faço tudo normal. locomoção. Tanto que uma vez eu fui num médico, eu fiz muita fisioterapia, né? O médico olhou para mim, olhou pro meu laudo e falou: Você tá falsificando o laudo, rapaz? Porque olhando o laudo, olhando você, não é a mesma pessoa. Tanto que Caramba. minha mãe contava, que minha mãe já faleceu, que quando uma vez ela foi na médica, assim, logo assim, que tipo, tinha uns 3, 4 anos, depois de todo o ocorrido, a médica já estava dando pêsames para ela. E a médica não acreditava que eu era criança que estava correndo na sala igual um diabinho. Então, tipo, Caramba. eu tenho uma arca no pescoço, tudo. Que história também, hein? Minha vida é uma loucura. Mas, voltando. Então, para não se perder aqui, então, daí você. Ah, meu Deus, me perdi aqui, eu me perco às Tá. vezes. Tá. E quando tá, você acordou tal, você já tinha noção que você tinha perdido a perna ou nada? Não, na verdade ainda não tinha amputado. Eu acordei uma semana antes da amputação. Amputação. Isso. E o médico, na verdade, nem estava programado a cirurgia ainda. Sabia que ia ter que amputar, né? Quando médicos, enfermeiras, a minha família sabia, eu ainda não sabia que ia ter que amputar. Quando eu acordei, o meu pé ele só estava enfaixado, só que eu não estava enxergando, então eu não sabia como que estava, o que estava acontecendo, né? E aí o médico ele foi examinar o meu pé e os enfermeiros tinham falado só que meu pé estava um pouco machucado, por isso que estava enfaixado. Mas até então não tinha noção, eles não tinham me contado ainda, porque eles não poderiam. Precisaria primeiro estar com a psicóloga do meu lado, a psicóloga lá do hospital do meu lado, para eles poderem dar a notícia, conversar comigo, tudo certinho. Tem todo um processo, né, para eles darem a notícia. Só que aí o médico foi me visitar no hospital e ele fez um gesto ele estava com um assistente dele. E ele fez um gesto no meu pé e ele passou a mão assim, como se fosse uma serra. Nossa. E aí eu senti, e aí na hora eu já saquei. Eu falei, mano, com certeza vai ter que amputar meu pé. Não sei por quê, não sei de onde que eu tirei essa ideia, mas É só na pelo hora eu já gesto da sabia. situação, você já tá tipo, putz, É, entendeu? na hora que ele fez o gesto, eu falei, meu, é um gesto de cortar, então, sabe, deve ter acontecido alguma coisa. E aí eu falei pra minha mãe tava comigo, eu falei, não, minta, isso foi à noite. Aí no dia seguinte, minha mãe foi me visitar na visita de manhã, e a minha mãe falou, eu falei pra minha mãe, falei, eu vou ter que amputar o meu pé, eles vão amputar o meu pé. E aí a minha mãe ficou desesperada, porque ela não sabia o que ela falava, que ela ficou com medo da forma como eu ia reagir. E eles já tinham dado instruções para esperar, para contar, tudo É, certinho. E aí a minha mãe começou a chorar muito. Aí ela falou: Não, não vai, de onde você tira isso? Aí eu falei: Mãe, pode falar a verdade pra mim, não precisa mentir, tá tranquilo, né? Vai ter que amputar meu pé? Aí a minha mãe falou: Vai ter que amputar. Aí nisso a minha mãe já tinha uma enfermeira, veio o médico conversar comigo e tal. E aí o médico falou pra mim: A gente vai ter que amputar os seus pés, infelizmente acabou necrosando e tal. E ele me explicou aonde que teria que amputar. E aí eu falei pra ele, mas eu posso colocar uma prótese rosa brilhante? Foi tipo a primeira coisa que eu pensei, que eu falei pra ele. E aí ele não acreditou na hora, ele não entendeu, mas falou, como assim? Ele estava esperando até uma reação totalmente diferente da que eu tive, né? E aí eu falei, não, por mim tudo bem, se tiver que amputar, acontece. Eu podendo colocar a prótese colorida do jeito que eu quero e seguir a minha vida, normal. Porque antes de acontecer tudo isso comigo, eu já seguia uma modelo, que é a Paula Antonini,
E ela tem uma perna amputada, ela usa prótese. E a prótese dela é brilhante, ela muda de cor direto, ela usa rosa, verde, tudo brilhante. E eu já seguia ela há muitos anos. Então eu sempre tinha na consciência que se caso acontecesse alguma coisa comigo nesse Tem sentido, que eu ser queria ser igual brilhante. ela. É, eu sempre não sei, é bizarro. Eu falo, eu acho que Deus já vinha me preparando há muito tempo, porque eu sempre pensei que se caso acontecesse isso, eu queria ser igual ela, sabe? Eu queria continuar levando a vida e ela pratica esporte, ela dirige, ela vai para tudo que é lugar, ela faz tudo. E aí eu sempre pensava, se acontecesse alguma coisa comigo, eu queria ser igual ela, continuar minha vida normal e ser estilosa, porque para mim a prótese dela é muito estilosa. Eu acho a coisa mais linda a prótese dela. E aí foi o que aconteceu na hora, veio na minha cabeça. Na hora veio ela e falou, não, pode, você pode fazer a prótese do jeito que você quiser. E eu falei, tá bom. Aí eu falei pra ele, mas quando que vai amputar? Já tem a cirurgia marcada? Aí ele falou, não, ainda não, a gente ainda tá vendo, né, e tal. Aí eu falei assim, mas depois que eu fizer a amputação, eu vou sair da UTI e vou pro quarto? Aí ele, se você tiver com a saúde estável, tiver tudo ok, sim. Eu falei pra ele, então se você quiser marcar a amputação pra amanhã, já pode marcar, porque pra mim. Aí eu fiquei durante uma semana ali cobrando ele, sabe? Falando, doutor, por favor, agenda essa cirurgia, agenda essa cirurgia. Aí isso foi na. Fiquei a semana toda assim. Aí na sexta-feira ele foi me visitar pra ver como que tava o meu pé. E eu falei pra ele, falei, doutor, e a cirurgia, né? Como vai ficar? Aí ele falou, ai, tá bom, vou lá, vou agendar, já venho. Aí ele foi e agendou, tipo, isso, eu falei com ele na sexta. Aí na segunda-feira, acho que era numa segunda-feira, a cirurgia já tava agendada pra segunda. Aí ele, ó, então segunda-feira você vai fazer. Eu falei, tá bom, tranquilo. E foi. Assim, tranquilo, tipo, tá demorando, hein? Vamos, eu quero amputar. Não, eu só queria sair lá. Tanto é que quando eu voltei da cirurgia, eu fiquei um dia todo desacordada, porque eles me deram bastante remédio pra dor, pra tudo. E aí, no dia seguinte que eu acordei, depois da amputação, eu falei pra ele, já posso ir pro quarto? Aí ele falou, não, calma, você tem que ainda se estabilizar aqui um pouco na UTI, pra depois ir pro quarto. Aí eu acho que eu fiquei mais uma semana na UTI, depois da cirurgia, e aí foi quando eu desci pro quarto. É, digamos, o teu senso de humor é a tua proteção, no caso de caso. Assim. Eu sempre tentei ver o lado positivo de tudo. Isso foi de mim desde pequena, porque eu vivi em hospital com os meus problemas de saúde. Então, assim, eu já vivi muita história triste, muita coisa já que já aconteceu. Quando eu tive a meningite, eu ouvi uma senhora morrer do meu lado, porque quando eu fui para a sala de emergência do hospital, que eu cheguei no hospital passando mal, eu estava na salinha de emergência e do meu lado tinha uma maca com uma senhora. E a senhora também estava, não sei o que que ela teve, sei que ela estava passando muito mal. E eu lembro que eu estava bem grogue, assim, porque eu tinha acabado de convulsionar e de ter a parada cardíaca. Eu tinha acabado de voltar da parada cardíaca, que eles tinham feito massagem e eu voltei. E aí eu olhei para o lado e eu vi a senhora e ela tinha acabado de morrer. E aí eu vi eles cobrindo o corpo dela, a família dela lá mal, tirando. E isso nunca saiu da minha cabeça, sabe? E aí eu já vi muita coisa no hospital. E eu sempre tentei ver o lado positivo de tudo. Então, o fato de eu ter acordado, eu poderia muito bem ter ficado vegetando, eu poderia ter ficado paraplégica, eu poderia ter ficado com paralisia cerebral, que eles estavam com medo. O maior medo deles era que isso fosse acontecer comigo. O médico tinha certeza que se eu acordasse do coma, eu ia acordar com muitas sequelas. E eu acordei sem nada, entendeu? Eu A acordei perna com porrada basicamente de bem. cirurgia. Então, eu tive a perda auditiva, só que era uma coisa que eu sabia que resolveria com o aparelho auditivo. A amputação eu sabia que ia resolver depois quando eu colocasse a prótese. A minha visão ia resolver depois quando eu fizesse a cirurgia no olho. Então, assim, tudo tinha solução ali, entendeu? Então, não tinha por que eu ficar chorando e me lamentando. Eu tinha que agradecer pelo fato de eu ter conseguido sobreviver a tudo aquilo. Então, eu tentei ver o lado positivo de tudo aquilo. E aí, todo mundo que ia me visitar quando eu fui fazer a cirurgia de amputação, eu falava, ai, porque saindo daqui eu já vou pesquisar o preço do carro, que agora eu sei que eu pago com desconto. Eu já comecei a ver tudo, sabe? Eu já comecei a doar tudo. Porque, assim, lógico, não significa que eu não tenha ficado mal. Sim, Fiquei, óbvio. A minha mas você vida tem que mudou ver o lado bom. completamente. Sim, eu fiquei um tempo chateada quando, à noite, depois de eu saber que eu ia ter que fazer a cirurgia de amputação, quando eu estava sozinha no quarto, eu chorei, mas assim, não foi um choro de tristeza, foi um choro mais de ansiedade do que aconteceria depois, entendeu? E só que eu pensei assim, se eu desabar, a minha família desaba também. A minha família tava tentando tirar força para me dar força. E eu É, tava eu ia tentando te tirar força perguntar para como dar que força para minha tava a tua família. família.
Entendeu? Então, assim, a gente, a minha família, eu falo assim, minha família não é só minha mãe, meu irmão, meu pai, infelizmente é falecido hoje, mas não é só minha mãe e meu pai, ou a minha mãe e meu irmão, e nem as minhas tias, nem minha avó, é todo mundo, minhas tias, meus primos, todo mundo, a minha família é muito, muito unida. Então, assim, tava todo mundo ali, sabe? Tipo, era uma cola, um grudava o outro ali. Então, se descolasse, todo mundo desabava, entendeu? Então, eu tinha que dar força para eles, como eles tentavam me dar força. Então, foi uma troca, entendeu? Então, foi isso que fez com que eu levasse o mais tranquilo possível tudo que aconteceu. Nossa, né? Você tá um dia de boa, no outro você tá tipo, fodeu. Imagina como é. Tá, e na época você namorava, você falou, né? Num dos vídeos que eu vi teu. Namorava. E como hoje em dia você ainda tem alguma certa relação com seu ex? Como que foi? Se não quiser falar tudo. Não, não ligo. A gente não tem contato nenhum, nem quero. Eu não sou, é muito engraçado. Eu sempre fui muito amiga de todas as pessoas que já me relacionei, de ex e tal. Eu não tenho isso, sabe? Eu não acho que só porque terminou tem cada um virar a cara um pro outro e já era. Mas esse em si é uma pessoa que me fez muito mal e eu não quero ter contato. Não desejo mal, mas não quero ter contato. Porque logo quando eu amputei, eu tive alta. Quando eu amputei, ele ia me visitar direto no hospital quando eu estava em coma. Quando eu amputei, ele foi uma vez só. Depois que eu amputei, eu fiquei 30 dias ainda internada. E nesses 30 dias, ele foi uma vez só me visitar. E aí, quando eu tive alta do hospital, ele terminou comigo. No dia que eu tive alta, ele terminou comigo por telefone, porque ele falou que não ia dar certo, que ele não sabia lidar com tudo que estava acontecendo e tudo mais. Só que além dele ter terminado comigo, ele nunca se deu ao trabalho de me visitar, de saber se eu precisava de alguma coisa, sabe? Ele nunca É deu aí nenhuma que assistência, dói nem como pega amigo. mais, né? Entendeu? E é o Ele caso. nunca, ele nunca deu nenhuma assistência, assim, de como amigo. Nunca se mostrou preocupação nesse sentido, sabe? Então, para mim, assim, depois de um tempo, eu cortei total conversa e foi cada um pro seu lado e não tem mais contato nenhum. Não faz falta. Não, nem um pouco. E, então, de certa forma, com os teus vídeos, você acabou levantando uma bandeira, né, do PCD. Como que, agora que Sim. você já esteve dos dois lados da moeda, como que você vê que a sociedade enxerga assim, a É questão? muito louco isso, porque assim, eu gosto de falar das minhas experiências, justamente pelo fato de eu ter sido uma pessoa não deficiente hoje com deficiência. Então, eu posso falar pelos dois lados, eu consigo enxergar os dois lados. Porque tem muitas pessoas que têm deficiência e não tira a razão, mas não tem muita paciência com pessoas que não têm deficiência, porque as pessoas que não têm deficiência têm curiosidade de muitas coisas. E as pessoas que têm deficiência às vezes não têm paciência para explicar, para mostrar. E eu não tiro a razão, cada um sabe onde Onde dói. machuca, ou qual é o limite que você dá de tolerância para outra pessoa. Mas como eu já tive os dois lados, então eu tenho mais essa paciência. Então eu gosto muito de criar esses conteúdos na internet sobre acessibilidade, sobre tudo, justamente para mostrar para as pessoas que não têm deficiência que é uma coisa que afeta todo mundo, não só quem tem deficiência, sabe? É uma coisa que tem que ser de importância geral, entendeu? E eu gosto muito de ter essa visão dos dois mundos, dos dois lados, para poder ponderar, entendeu? Poder ter essa paciência. Eu acho que é por isso que os meus conteúdos acabam agradando muitas pessoas, não só as pessoas que não têm deficiência, porque eu consigo ter uma linguagem que eu consiga falar com as duas pessoas, né? Isso. E eu acho muito louco, sabe, toda essa experiência. Eu falo, eu sou muito grata por tudo que aconteceu comigo. Eu acho que eu sempre procurava na minha vida o meu propósito. É aquilo que a gente fala, eu nunca sei qual é o meu propósito. E hoje eu sei que o meu propósito é passar isso para as outras pessoas, sabe? É mostrar que independente das circunstâncias a gente vai seguir bem, que tudo tem uma saída, e poder mostrar para as outras pessoas a olhar para o próximo, não só para o próximo umbigo, porque eu já fui essa pessoa, já fui essa pessoa que andei rápido no metrô porque estava atrasada e não percebi se tinha algum deficiente ali que precisava de alguma ajuda, entendeu? E hoje eu tenho essa visão, então eu gosto muito de mostrar isso para as outras pessoas. É tipo, meu, calma, vai aí, a gente pode ir depois, sei lá, essas coisas. E, acabou aparecendo muitas oportunidades que você não esperava na sua vida, tipo, como se não tivesse acontecido o que ocorreu?
Sim, demais, nossa. Depois que aconteceu tudo isso comigo, me abriram portas, assim, que eu nunca na minha vida esperava que eu fosse viver. Eu sou São Paulina fanática, né? Desde meu pai, ele era São Paulino fanático, que ensinou eu e meu irmão. Ai, peraí, desculpa, tá alguém me ligando. Pronto, voltou? Voltou. Desculpa. Né, capaz. E o meu pai, o meu pai, ele me ensinou a gostar de futebol, gostar de São Paulo, ensinou meu irmão também, que ele é meu irmão mais velho que eu. E eu sempre fui São Paulina fanática, só que eu assisti os jogos do São Paulo na arquibancada. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu comecei a fazer uma campanha para conseguir as minhas próteses, e junto com o Projeto Abraço, né, que fez uma campanha com lacre de latinha para conseguir as próteses. E o São Paulo ficou sabendo da campanha, ficou sabendo que eu era uma torcedora fanática, me levou para o Morumbi, eu entrei no estádio, vi o jogo dentro do estádio, conheci todos os jogadores, conheci o CT, conheci o presidente, conheci todos os meus ídolos ali do São Paulo. Então, assim, eu vivi coisas que eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, entendeu? Então, isso é só uma das coisas, das inúmeras coisas que eu já vivi. A questão de eu trabalhar hoje com internet, eu já tinha alguns seguidores no Instagram, assim, uma quantidade boa, eu tinha 10 mil seguidores no Instagram antes de acontecer tudo isso comigo, por causa da torcida de São Paulo, que eu sempre postava sobre São Paulo e tal. E eu já tinha meio que um pouco de influência na internet de ficar fazendo, de tentar criar conteúdo, mas nunca levava isso a sério. E hoje se tornou o meu trabalho e é um trabalho que eu amo. É muito gostoso. Eu nunca tive noção de como quando as pessoas falavam que a gente tinha que trabalhar com aquilo que a gente ama. Eu sempre trabalhava com o que aparecia, as oportunidades que apareciam, independente se eu gostasse ou não, porque eu tinha conta para pagar, então eu tinha que trabalhar. E hoje eu trabalho com uma coisa que eu amo, então eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Então é muito gratificante, sabe? Tudo isso se deu depois de tudo que eu passei. Então eu só tenho a agradecer. Isso é bom, porque as contas estão sempre aí, né? Contas não param nunca. Ô, louco. Aí, tá mais uma coisa. Eu vi que nem eu vi ontem nos seus stories, que estava reclamando que, não sei se é só com o TikTok acontece isso, as redes sociais, que eles meio que dão uma banida nos seus vídeos. Que nem ontem você falou sobre um assunto lá, sexo e tal. Você acredita que é o próprio TikTok que dá uma banida ou que, tipo, tem alguém na maldade denuncia o vídeo, assim? Então, aí eu já não sei te dizer. Pode ser o TikTok, como pode ser alguém que não gosta dos conteúdos, não acha legal e acaba denunciando. Mas eu acredito que seja mais o TikTok, porque quando a gente recebe alguma denúncia, a gente recebe vamos supor, ele bane o vídeo, e aí se a gente pede para reavaliar e eles veem o vídeo, que a denúncia da pessoa é incoerente, eles voltam com o vídeo. Agora, se eles acham que o nosso vídeo não agrada, não é dentro das diretrizes que eles determinam e tudo mais, eles acabam banindo. Eu já fui banida num vídeo do TikTok também por mostrar a minha amputação, porque eles pensaram que foi como se fosse violência, alguma coisa assim, eu não entendi direito o que aconteceu. Então, assim, é bizarro. Porque a gente vê tanta coisa baixaria na internet que ninguém bane e tá tudo bem. E a gente que tá tentando crescer, que trabalha com isso, acaba sendo banido pelo fato da nossa deficiência. Tipo, é umas coisas que não faz É sentido, mais né? um preconceito do que o assunto na tua visão, então. Exatamente, exatamente. Ainda a rede social está avançando muito, a internet está avançando muito, mas ainda tem muitos tabus que a gente tem que quebrar, infelizmente. E meio que para indo para o final aqui, Zé. Como que você vê essa questão dos haters? O Do que? povo, Não entendi. a questão do povo que odeia tudo, que não sei o quê, que só sabe criticar. A Ah, eu vou te internet deu falar, muita voz, né? eu, mas assim, eu recebo alguns haters, porque não concordam com os meus vídeos, acham que eu tô tirando sarro de pessoas com deficiência, e eu sempre deixo claro nos meus vídeos, eu não tiro sarro da pessoa com deficiência, eu tiro sarro de mim, da minha história, ou de alguma coisa que aconteceu comigo por conta da minha deficiência, eu levo na brincadeira, eu tiro com bom humor, mas eu tô falando de mim, então eu acho que eu tenho direito, eu posso falar de mim da forma que eu achar melhor, e eu não posso falar do outro, e eu nunca falo dos outros, eu falo sempre de mim. E aí eu sempre
tento rebater esses haters com isso. Eu nunca sou grossa, porque quando a gente começa a trabalhar com a internet, antes eu era muito sem paciência, mas quando a gente começa a trabalhar com a internet, a gente já começa a saber dosar isso, a gente começa a saber lidar com essas pessoas. E eu sempre tento ser educada, ter bom humor e relevar as críticas, os comentários negativos. Mas muitas das vezes é muito engraçado, porque muitas das vezes, quando eu recebo algum comentário negativo, os meus próprios seguidores rebatem essas pessoas. Então, às vezes, eu não preciso nem falar nada, eu fico quieta na minha, os meus seguidores me defendem. E, assim, infelizmente, eu aprendi uma coisa que, assim, o que a pessoa fala para você diz mais sobre ela do que sobre você. Então, muitas pessoas, até pessoas com deficiência que acabam criticando os meus conteúdos, são pessoas que, infelizmente, ainda não saberam, não conseguiram... Opa, voltou? Não conseguiram lidar com a deficiência delas, entendeu? Não aceitaram a deficiência delas. Então, elas acham bizarro você aceitar a sua, você levar a sua com bom humor e tal. Então, isso diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, não tem por que você levar isso para você, sabe? É só torcer para que a pessoa consiga entender que tudo faz parte da vida e que é isso. Então, tipo assim, que nem, eu não sei, vou botar um pouco da minha visão aqui, porque eu, teoricamente, eu tenho desde a nascença, então, né, a minha mudança é outra, apesar de não ser nada grave. Eu consigo perceber, quando, tipo, eu sou um cara que zoa com todo mundo, se você é cadeirante, se você não sei o que, cego, preto, gordo, magro, gato, que você for, eu vou zoar. Então, tipo assim, daí às vezes vem zoar comigo, daí algumas pessoas falam, nossa, não precisa deixa zoar. Assim, eu tenho essa ação que, eu sei quando a pessoa tá na broderagem, vamos dizer, na amizade, e quando a pessoa quer, tipo, ferir. Você consegue perceber isso ou você já vai, tipo, cala tua boca aí? Assim, Não, eu já falei muito sobre isso com a minha família, porque é muito louco. Porque, assim, pelo fato de eu brincar com a minha amputação, com a minha surdez, muitas pessoas acham que tem a liberdade de tirar sarro também. E assim, eu já falei isso para minha família. As pessoas têm que entender que, assim, por mais que eu tire sarro, não significa que eu tô dando liberdade para outro tirar. Se é alguém que eu conheço, que nem os meus amigos, minha família, eu dou total liberdade, eles sabem disso. Então, eles tiram sarro, eles me zoam, eu zoo eles também, e para mim, tranquilo. Agora, uma pessoa que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, vim tirar sarro da minha deficiência, da minha acidez, comigo não me incomoda, porque eu tento não levar isso pro meu coração. Mas é desagradável, porque você não deu aquela liberdade, sabe, para outra pessoa. As pessoas acabam confundindo isso. As pessoas acham que pelo fato de você brincar com essa história, elas podem brincar também. E não é assim. É a mesma coisa que você brincar e falar assim, eu tô comendo muito, engordei, isso é uma baleia. Você tá falando de você. Aí outra pessoa que você não deu liberdade nenhuma virar pra você e falar assim, nossa, você engordou, tá parecendo uma baleia. Aquilo vai te ferir. Aquilo vai te incomodar, porque você fala, caramba, eu não dei liberdade para ela falar assim comigo, para ela falar de mim assim e tal. E a amputação, a acidez é a mesma coisa. Eu brinco comigo, eu falo, eu sou surda, eu sou a velha surda da praça. Ok. Agora, uma pessoa que eu nunca vi na vida virar para mim e falar assim, nossa, parece uma velha surda da praça. Aquilo vai me incomodar. Eu vou falar, meu, mas por que você tá falando isso? Eu não te dei essa liberdade, entendeu? Então, assim, eu tento não levar para o meu coração, mas tem muitas vezes que isso acaba ferindo de certa forma, pelo fato de eu não conhecer a pessoa, de eu não ter dado essa liberdade para a pessoa, entendeu? eu lembro que até uma vez aconteceu comigo, a gente ia fazer um churrasco com meus amigos, e a gente foi no mercado. Eles sempre viram e mexe quando a gente tá zoando, todo mundo a gente zoa e leva na boa. Daí tava aquela fila no mercado, daí eu olhei pro lado, fila preferencial. Eu sei que eu fui pra fila preferencial. Quando eles viram, eles chegaram, meu, sai dessa fila, cara, não sei o quê. Eles se sentiram na vergonha, tipo, meu, a gente zoar você é uma coisa, agora, porra, você tá zoando a gente demais aqui. Eu falei, cara, eu tenho direito, foda-se, eu vou ficar na fila. Eles, não, mas sai, cara, teu negócio nem é grave, sai, sai. Então você vê que, tipo, porra, a liberdade ali, os caras, beleza, se alguém vir, tipo, defende e tal. Mas quando se trata na hora do ato, as pessoas ficam tipo, eita. Então isso é algo bacana que isso ajuda bastante a eu diferenciar as pessoas, no meu caso. Eu acho que falta muito nas pessoas consciência da forma como elas falam com a gente. Muitas vezes, quando eu uso calça jeans, às vezes não aparece que eu uso prótese. E aí, se eu vou passar alguma fila preferencial, alguma coisa, em vez da pessoa chegar para mim e falar assim, moça, aqui é a fila preferencial, você é preferencial?
Eu vou falar, sou, mostra a prótese, tranquilo. Porque é normal, infelizmente, existem muitas pessoas de má fé que fingem ser deficientes, grávidas, para poder passar em fila preferencial. Infelizmente tem disso. Mas se a pessoa chegar e perguntar, falar, desculpa, que é fila preferencial, você é preferencial? Eu vou falar, sim, Levanta a sou. perninha. Agora não, agora as pessoas chegam e falam assim, que não é fila para você, o que você tá fazendo aqui? Você tá na fila errada. Tipo, a Tá pessoa não chegando. vem querer entender. Tem muitas deficiências que não são visíveis, mas é deficiente. Então, ele tem o direito dele como qualquer outro, entendeu? E as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que as pessoas têm isso na cabeça de que deficiente é uma pessoa que tem uma aparência feia ou que tem alguma deformidade, alguma coisa visual. E não, entendeu? Existem muitas. Tem pessoas que têm autismo num grau mais leve que às vezes nem parece que tem, assim, não tem características de autista, mas tem o autismo. Então, ele tem a deficiência, ele não é nem deficiência, né? Mas ele tem o autismo, então ele tem o direito dele. Não é tão E visível. não é visível, mas então, não é visível, mas ele tem o direito dele. E tem muitas pessoas que acham que não, que pelo fato de não ser visível, não tem direito, não tem por que estar ali, entendeu? Então, isso é muito errado, e eu tento muito trazer esse tipo de conteúdo, abordar muito isso nas redes sociais. Certo. Então, Lê, mais uma vez, obrigado por topar essa entrevista. Obrigada a Quiser você. deixar aí suas redes sociais, tudo para divulgação. Sinta-se à Todas as minhas vontade. redes sociais, tanto o TikTok quanto Instagram, Kawaii, Twitter, tudo é @Letícia Fábio com 2 Bs de bola. Então, é só colocar Letícia Fábio com 2 Bs de bola que acha todas as minhas redes sociais. Então, um beijo. Segue aí, galerinha. O conteúdo é legal. Eu acompanho faz um Obrigada. tempinho já. Tanto que quando surgiu a Obrigada, ideia do obrigada pelo projeto, espaço. eu falei, tem que chamar essa guria aí. Vamos ver se eu consigo. Sim, obrigada de coração pelo espaço, poder contar a minha história. Obrigado, Lê. Até a próxima. Até, tchau.